Muitas pessoas me perguntam sobre o uso do colete para quem tem dor de coluna ou qualquer outro problema ortopédico da coluna. Eu vou falar especificamente sobre aqueles pacientes que têm escoliose, quando é que é indicado a utilização do colete, em todo caso, tem algum caso específico. Então fica até o final desse vídeo que você vai saber os pontos mais importantes para se indicar e usar esse tipo de tratamento. Eu sou Abraão Ximenes, neurocirurgião especialista em cirurgias da coluna, te ajudo a evitar problemas neurológicos e da coluna, sua e da sua família. Antes de entrarmos especificamente no tema do uso do colete, quando que está indicado, eu relembro que no último post sobre escoliose, eu expliquei como podemos identificar que uma pessoa tem escoliose, principalmente as crianças e adolescentes, apenas olhando para ela. Tá certo? Então a primeira posição seria aqui de costas e vamos observar um desvio dos ombros, é um indicativo de escoliose, uma escápula, essa parte das costas, uma escápula mais saliente do que a outra, essa gibosidade, uma altura maior de uma região torácica em relação à outra, em relação à cintura, a gente percebe também uma cintura mais elevada e essa linha que a gente conhece como linha de prumo. Falei que você poderia utilizar um barbante, por exemplo, colocar aqui no centro, no final da cabeça, e essa linha ela deveria passar pelo meio dos glúteos. Se essa linha está mais para a direita ou para a esquerda, isso também vai denotar um desvio na coluna. E rapidamente aqui a outra posição é a manobra de Adams. A pessoa também de costas, ela encurva para frente e a gente também percebe uma gibosidade e uma altura maior de um lado em relação ao outro lado. Para pessoas adultas, eu quase nunca costumo passar o colete, salvo exceções. A gente sabe que inicialmente realmente pode melhorar um pouco a questão da dor na coluna, mas se utilizado por muito tempo, aquela pessoa acaba usando muito menos a musculatura. Isso sim vai ser prejudicial para os problemas que a pessoa tem de artrose, de hernia de disco. Então, se utilizar o colete, ele deve ser utilizado por um período muito curto. Mas para as crianças e adolescentes com a escoliose idiopática da infância e a escoliose idiopática do adolescente, quando é que está indicado? Precisamos ter algumas definições em mente. Por exemplo, a gente assume que 80% das escolioses menores do que 20 graus, elas não são progressivas. Então vamos fazer apenas um controle até que aquela criança assuma o seu amadurecimento esquelético. Então o tratamento ortopédico somente vai estar indicado naqueles pacientes que têm escolioses acima de 20 graus, já que o seu prognóstico daquela curva aumentar, ela será um pouco mais reservada. Vamos ter 3 pontos chaves para definir o uso do colete nessa criança e nesse adolescente. O primeiro é o padrão da curvatura. As curvaturas torácicas, elas podem atingir valores angulares graves, já aquelas toracolombares e lombares mais baixas, ainda que sejam menos progressivas e com valores angulares, um ângulo menor, elas podem ter sintomatologia dolorosa em estágios mais precoces. A gente precisa avaliar isso. As curvaturas duplas, aquelas que fazem um S, normalmente elas são menos deformantes e a gente costuma tolerar um pouquinho mais. O segundo ponto é em relação ao valor angular. A gente considera que deve ser tratada toda escoliose idiopática superior a 20 graus, com suficiente crescimento pela frente. O terceiro ponto seria então a probabilidade daquela criança crescer, o seu estado de crescimento. A gente sabe que após aquele período de aceleração puberal da velocidade de crescimento, tende-se a diminuir as possibilidades de progressão da curva da escoliose. Então essa probabilidade de crescimento vai ser medida segundo alguns fatores, como por exemplo o aparecimento da menarca, que é a menstruação, o primeiro episódio menstrual da menina no caso, a pubarca, o aparecimento dos pelos pubianos, a telarca em relação aos seios, e também ao que a gente chama de sinal de Risser. Sinal de Risser ele é examinado através de algumas radiografias do quadril, mas também pode ser feito de outros ossos da mão, por exemplo. Então, como base, se a criança já tem esse sinal de Risser superior a 2, ou seja, ele já passou um pouco desse período de crescimento, em teoria, a princípio, ele não deve ser tratado ortopedicamente com coletes. Então o tratamento ortopédico ele consiste na confecção, na colocação de um colete, que é chamado termoplástico. Existem vários modelos, um deles, por exemplo, é o do TLSO, como estamos mostrando aqui nessa imagem, tá certo? Ele vai ser confeccionado especificamente para aquela pessoa. De que forma ele deve ser utilizado? Deve ser utilizado entre 20 até 24 horas por dia e vai ser utilizado até que aquela criança assuma a sua maturidade esquelética, ou seja, um Risser de 4. Então, a cada avaliação vai se reduzindo o período de uso até que a gente consiga fazer essa remoção definitiva do colete.
Espero que todos tenham gostado dessas informações. Não esquece de dar aqui o like e de encaminhar para o máximo de pessoas para ajudar aqui o nosso perfil e também para ajudar várias pessoas que podem possuir esse problema de escoliose e ajudá-las a fazer o tratamento mais adequado possível. Até a próxima.